nada a ver com a nossa amizade. Ah, Gibson, me procura pra eu gravar o teu projeto. Não. Ele perguntou, Val, tem como tu gravar um vídeo divulgando o projeto Futsal Arte pra mim? Então foi algo que veio dele, né? E foi a partir dali que as pessoas, ela tá trabalhando com divulgação, e começaram a me procurar. Eu já tive várias divulgações. Graças a Deus. Juruá, assim, pro Giro Resende, Juruá é o que pra ti? Juruá tem seus pontos negativos, não em si, né, a cidade, mas tem as pessoas também negativas que a gente sabe. Mas é um lugar maravilhoso. O Giro Resende é? Tudo, pra mim, tudo no momento. Um medo no Giro Resende? Dos haters. Dos haters? Apesar de eu ter essa personalidade forte, tem pessoas que vão... Eu morro de medo de, por exemplo, atingir meus filhos. Se você falar pra mim hoje aqui, Val, tu é isso, eu não vou falar, mas... Apesar de já entrar na internet... Apesar assim... de... Por isso que eu não posto os meus filhos. Eu tenho uma foto do Davi Luiz com a Esther Sofia, porque as pessoas me perguntavam, Val, tu tem filhos, tu tem filhos? E aí eu postei no meu story e destaquei lá. E pra ser bem sincero, eu jurava que tu não tinha filho, tanto que eu perguntei da Kate se tu tinha. Eu tenho um de 10, né? E uma de 2, de 3 agora. Não dá pra perceber porque eu tô com roupa, mas se eu tirar Muito bom, então. Agora, saindo do Giro Resende, que é o quadro oficial da Valdeane, a gente vai passar para um quadro chamado 3 palavras, uma história, onde eu vou te dar 3 palavras e tu vai criar uma história qualquer. Palavras aleatórias: bicicleta, motorista, xadrez. Então, eu era motorista da minha bicicleta. Cheguei na casa do meu namorado, ele não tava com outra jogando xadrez. Próximas palavras: canoa, aeroporto e cozão. Cozão. Não tem como esquecer. Canoa, aeroporto e cozão. Peguei a canoa, passei pelo lago do aeroporto. Quando eu cheguei, o Dino estava com o Afonso da Cozão. Isso é putaria, rapaz. Ele vai querer a pensar que ele vai, ele volta. É só uma resenha. Próximas palavras que a gente pega um processo, se não pegar. Joelho, maçã e o que conta. Meu salário, meu trabalho. Prefeita, só uma brincadeira. Resenha. Pô. Cria tua história com joelho, maçã e o que cunha. Então, eu estava de joelho, peguei uma maçã e dei para o meu querido prefeito e o que cunha. Que romântico. Aumente aí meu salário. Aumente aí. Últimas palavras desse quadro, vamos lá. Celular, bola e Não, tô brincando. Poxa. Celular, bola e geladeira. Eu estava com meu celular, o filho do vizinho chutou a bola, acertou nele e caiu dentro da geladeira. Mas se fosse verdade, ele não sobreviveria. É isso, então esse foi o nosso quadro 3 palavras, uma história. Agora a gente vai para um quadro chamado Legenda Improvisada, onde eu vou mostrar aqui algumas fotos. Claro que, como eu não pedi autorização, eu não posso mostrar para o público essas fotos. Vou te mostrar 3 fotos, vai criar uma legenda improvisada para essas pessoas. Me com veneno. Fica tranquilo que não vai aparecer aqui um Afonso da Cozão. Inclusive, Afonso, é uma brincadeira também, tá? Que não é nem o Afonso da Cozão, era uma mulher que o Di salvou com o nome Afonso da Cozão. Essa pessoa aqui. Uma legenda para essa foto. Meiga. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Não, mas uma legenda improvisada qual legenda, assim, um textão que tu colocaria pra essa foto? Essa foto aqui, tu é essa pessoa, então tu vai criar agora a legenda improvisada como se fosse essa pessoa. Corra e garante seu look. É porque é muita vibe dela mesmo isso, né? Verdade. Essa foto. Topo do sucesso. Ele tá onde muitos jovens queriam estar. Verdade. Essa seria a legenda, topo do sucesso. Próxima e última desse quadro, porque é um quadro bem assim, rápido. Essa foto aqui é aleatória, do nada. Calando a boca de muita gente. Se eu fosse ela, eu colocaria na legenda. Calando a boca de muita gente. Devido ao cargo. Várias pessoas falaram. Tu acha que ela tá representando? Sim. Não é fácil. Eu digo que eu não nasci pra ser secretária de nada. Acho que você já deve saber que alguém aí. Que alguém é uma secretária aí da prefeitura. Você que é da prefeitura, jogue mais que eu digo quem é. Jogue mais que eu digo quem é. Gente, se vocês quiserem saber as pessoas, você manda mensagem pra mim, manda um pix que eu pra ela. Quem joga mais? Agora a gente vai passar para um quadro chamado Exclua 3. Eu vou te apresentar aqui algumas coisas, vai excluir 3 dessas coisas. Pessoas, comidas, alguma coisa. Sabores do Norte, exclua 3 sabores desses 5. Tapioca, açaí, banana, pato no tucupi
X-Caboquinho e Pirarucu. Coloquei, acho que 5 ou 6. Pirarucu. Pirarucu, tu não gosta? Não. Assim, frito ele ainda vai, sem ser salmourado. X-Caboquinho. É Pirarucu com chibé. Não gosto. Os desfiados, gente que ama. Assim, se não tiver um Pirarucu com a casaca. Eu não gosto, eu não suporto cebolão e nem tomate. Então, assim, se for uma. Mas se ele salgado, não tem ele que coloca no sol pra secar. E X-Caboquinho também não. Eu nem sei se eu der a opção de X-Caboquinho. Deu. E. Banana. Banana? Dentre os outros aí, eu prefiro os outros. Tapioca. Depois que eu entrei nessa vibe Açaí. de dieta. Entendi. Exclua 3. Agora a gente vai passar aqui pra pessoas, no caso, né? Eu vou te dar aqui, Valdeane, uma imagem. Você não pode falar o nome também, mas assim, são nossos vereadores atuais de Juruá. Por número, tu vai falar assim, quem desses 3 tu excluiria daqui? Número 1, eu excluiria. Tu excluiria esse número 1? O 2 e o 7. O 7, eu não vejo falar nada do 7. Inclusive 7. Dá pra começar a trabalhar. E você? Não vejo nem nos vídeos, né? Nada. Normalmente os vereadores hoje fazem vídeo onde eles estão fazendo isso aqui, esse 7 aí. Não tô vendo. É real, também nunca vi vídeo dele não, mas... Enfim. Agora pra finalizar esse quadro, exclua 3 ex da tua vida. Eu não tenho tantos ex pra vocês saberem de cara, né? Chega de estar de casal. Assim, eu não excluiria os pais dos meus filhos da minha vida, devido a nós termos um laço que são os nossos filhos, né? Sim. Porque a Tia Sofia é filha como, de né? um. Tem pensão no meio. Isso, 200 reais. A Tia Sofia é filha de um, Davi é filho de outro. Val, filho de pai ser diferente, pra não ter briga. Então eu não excluiria assim, óbvio que teve a maioria, né, das nossas histórias foi assim, uma parte bem triste. Mas eu não excluiria devido aos nossos filhos. Então não tem ninguém pra excluir aí. Não. Até porque tem dinheiro envolvido. Rapaz! Então, Valdeane, a gente já tá quase chegando aqui ao final desse podcast. Agora a gente vai passar para um quadro chamado Fala Conterrânea. É um quadro onde você vai parar um pouco de palhaçada e vamos tentar ser um pouco mais sério, né, Valdeane? Então, assim, é um bate-papo mais mesmo sobre a tua infância e, consequentemente, os teus sonhos atuais, assim. Quem foi a Valdeane na infância, assim? Então, a minha infância, eu acredito que, igual a da maioria das pessoas que moram principalmente lá, meu pai, ele faleceu, eu tinha 1 ano de idade, então eu não conheci meu pai biológico, né? Por aí já começa uma história triste. Eu tenho meu pai adotivo. Eu não sei porque que tu não... Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano, ele faleceu de infarto. E eu tenho meu pai adotivo, que é o seu Antônio Moura, que ele é o filho do seu Antônio Neto, que eu tenho ele como pai. E a minha mãe ficou com 6 filhos, porque ela tem 8, né? 2 não são do meu pai, que é o Arles e o Agnes. E aí meu pai faleceu, ela ficou com esses 6 filhos, 4 muito doentes. Então eu nasci no Arapari, que é a comunidade que tem de Juruá. Tu é do Arapari? Do Arapari. Olha, e aí que nós fomos pra Juruá. Passamos fome. Chá de capim santo, eu não suporto o cheiro. Sério? Porque tudo que nós tomamos com farinha. Tem isso também. E aí a gente fazia o chá de capim santo, tomava e a gente desfiava, a gente derretia a manteiga, colocava farinha e fazia farol pra gente tomar café com chá de capim santo. Nós passamos muita fome. E é por isso que os meus filhos, hoje, eu sou a mãe pros meus filhos, da geladeira cheia, porque eu sei que a fome dói. Então os meus filhos dentro da geladeira, eles têm tudo que eles querem. Mas minha mãe não deu nenhum dos 6 filhos. Não deu nenhum. Por isso que hoje a mãe também, que eu sou pros meus filhos, eu tenho a minha mãe como exemplo, sabe? Por que eu vou dar a minha filha, por exemplo, quando eu tive ela, eu fiquei sem trabalho, porque eu engravidei, não trabalhava de carteira assinada, tranquei a faculdade, recebia um míseros Bolsa Família. Aí eu pensava, como que eu vou dar minha filha se a minha mãe tinha 6 e não deu? Eu vou dar um por quê? E tá aí, hoje minha filha tem 3 anos. Vocês tudo criado, graças a Deus. Graças a Deus. Valdeane, assim, só pra gente quase encerrar, mas ainda tem a caixinha de perguntas que eu deixei no Instagram, que mandaram aí pra Valdeane. Assim, o que tu gostaria que o Brasil soubesse de Juruá? Assim, eu queria que o Brasil soubesse que Juruá... A fofoca que não tem. Assim... Então, Juruá tem seus... Não é a cidade em si, eu sempre digo isso, mas as pessoas que moram, né, tem seu lado negativo. Mas Juruá é uma terra maravilhosa, calmaria. Não estou falando do momento de cara. Mas assim, é uma paz, sabe? Por exemplo, eu achava que quando eu fosse daqui de Manaus, 8 anos morando aqui, voltei pra Juruá em dezembro, eu morar lá,
eu achava que eu não ia mais me dar lá. Eu fui por conta dos meus filhos. Eu tinha como trabalhar aqui em Manaus também, mas eu fui mais por conta deles, sabe? Viver trancado dentro de casa, na criança principalmente, a criança surta, fica impaciente, mas é uma terra maravilhosa. Quando eu cheguei lá, que eu terminei de ajeitar minha casinha, que chegou as minhas coisas, uma parte tremenda. Se bem que eu não aproveitei, sabe? Eu passei uma semana, vim pra Manaus, fiquei com a minha irmã internada. Mas é um lugar que a gente realmente, você tá em casa, assim, você se sente, é diferente a sensação. Agora tá tendo a época da saída, maravilha. A melhor mesmo. Acho que a gente falou um pouco no início, mas pra agora, o que tu gostaria de mudar em Juruá, assim, que tu acha que é mais, que necessita mais, na verdade? Porque no início a gente perguntou, se tu fosse prefeito, o que tu mudaria mais? Juruá, ele não tem opções de balneários, por exemplo. Passeios em família, não tem. Nem por exemplo, uma noite de casal. Não tem. Se eu fosse rico, eu colocaria algum espaço desse tipo. Se eu fosse rico, eu colocaria um puteiro. Mas já tentaram. Não tentaram, não. Sim, lá na estrada. Na estrada, na casa né? do... Então... Brincadeira, mas assim, não tem opções pra família em si, sabe? Realmente. Falta isso. Agora a gente vai responder aqui. A gente terminou aqui os nossos quadros. Já agradecendo a Valdeane pela participação, mas claro que tem as caixinhas de perguntas. Não mandaram tantas perguntas como eu gostaria, mas eu queria perguntas mais pesadas, entendeu? Assim, o que tu acha assim, do tratamento da tua mãe com o pintinho? Acho que essa pessoa que mandou tá sabendo de alguma coisa. Tem algum conflito? Eu falo? Aqui não é caso de família, hein? Não. Tem conflito. Não, Cristina Rocha. É porque eu falo que a minha mãe tem o filho preferido dela. Que eu não tenho filho preferido. A gente fala que toda mãe tem, mas eu não sei se é por conta disso, de eu ter visto ela guarda seu protetor. Inclusive, se você perguntar dos meus outros irmãos, eles vão concordar comigo. Então, tipo, o Alice lá é o querido da tua mãe que tu acha. Isso, é aquele Eu jurei que ele era o que dava mais trabalho. Desculpa aí, Alice, mas eu pensava que era Ele é o preferido da minha mãe. Ela fala que minha mãe é. Tanto que ele mora onde? Com a minha mãe. A sogra dele ama ele, poderia ter ido pra casa da sogra dele, morar lá, e está na casa da minha mãe. Eu me surpreendi achando que... Ele é o preferido. Porque eu ouvi ele das escolas, o pintinho é o cão, não sei o que e tudo mais. Não, mas se eu falar isso pra ela, viu, Maria? É o santo dela. Então não tô falando né? Lá de casa eu não sei quem é o preferido. A mãe disse que não tem, mas eu acho que é eu. Eu sinto que sou eu. Vamos lá. Valdeane, em algum momento tu teve vergonha de ser engraçada? Ou tipo, tu tentou mudar isso por medo de julgamento? Eu acho que não tem como eu ter vergonha, porque eu sou muito espontânea, sabe? Quem já trabalhou comigo aqui nas lojas em Manaus, sabe que isso aqui, eu sou essa Valdeane. Quem já estudou comigo, que a maioria das pessoas, nós começamos no ensino fundamental e terminamos o médico com quase a mesma pessoa, então elas vão saber que eu sou essa Valdeane aqui, realmente. Então, assim, medo de ser eu, não. Alguns lugares, óbvio que a gente tem que se fechar mais um pouco e ter uma voz mais mansa e mais educada. Mas mesmo assim, com a educação, eu consigo levar um humor, porque vem de mim, é o meu jeito. É óbvio que não é todo o tempo que eu vou estar com aquelas palavras de baixo calão. Inclusive, que eu até parei mais nos meus stories, porque tem crianças me seguindo. Agora, pedir aqui, ó. Fala pra ela contar um pouco sobre como era imitar o professor. Ele era Quem tem um psicológico fraco, que ele falava na sala de aula. Então vamos pular essa parte aqui. Mas assim, algum dos professores, voltando um pouco aqui, alguns professores que tu tem certeza que esse professor saiu com ódio da tua cara sem tempo de aula? Eu sempre fui muito brincalhona, sabe? Eu nunca fui a Valdeane atentada de desrespeitar os professores. Sempre era a brincadeira da Valdeane, Rezende. E assim, eu acho que a única professora que tinha uma que eu cantava pra ela, uma música que era assim: Quando Deus te estava sem borracha, a mão dele escorregou e saiu essa desgraça. Ela ainda dá aula hoje? Não. Não dá mais aula. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo. Tu se arrepende? Eu me arrependo desse, óbvio. Porque se hoje um professor chega pra mim e diz: olha, o seu filho cantou uma música dessa. O Davi Luiz é seu filho, talvez ele diz: não escaparia. Não pisa. Então, assim, são coisas que eu não. Eu falava isso e digo com gosto, não. Mas assim, por exemplo, a professora Ana Lúcia, ela sempre, quando terminava as atividades, ela me colocava: então já que tu gosta de ser palhaço, vem aqui contar. Eu improvisava e elas gostavam demais. Legal. A professora Ana, ao invés de fazer isso, ela deu como que é? Esse negócio lá, caligrafia, pra todo o primeiro ano.
Ela falou que não entendia a letra de ninguém, sabe? Foi uma humilhação em rede nacional. Quando ela tava de TPM mesmo. Mas é uma ótima profissional. Sim, com certeza. Eu tinha medo de ir pro ensino médio porque o pessoal. Hoje, falava por muito exemplo, dela. matemática, eu sei, eu não sou uma pessoa burra em matemática, mas é algo que eu não gosto porque me dá dor de cabeça, sabe? Mas hoje, É no mesmo? português, eu sou uma pessoa muito, principalmente em digitar, escrever. Tu não escreve registro. Não. É o mais, o 100 e o mais 100, o Tu sabe sei usar a o mais com isso aí. diferença. Graças a ela, porque, mas assim, às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, o fulano não sabe a diferença de mais pra ir e mais com ir. A gente que sabe, a gente diz, poxa, tá ali, tá explícito ali, só não vê quem não quer, mas quando a gente não sabe... É, realmente. Então, Valdiane, já só aproveitando né, que é o momento para te agradecer por ter participado desse Eu agradeço também. podcast, Foi que o na primeiro. verdade foi um bate-papo, é o primeiro. Valdiane, agora, olhando para aquela câmera, assim, eu sei que tu trabalha muito em questão de empoderamento feminino no teu Instagram e tudo mais, fala para as mulheres alguma frase, palavra, alguma coisa. Eu sempre, os assuntos são mais voltados à dependência emocional, sabe? E eu sempre falo também sobre aquela mulher que vive naquele casamento com aquele homem folgado, deu um folgado. Eu sempre digo para as mulheres, óbvio que eu já tive um casamento onde eu aceitei coisas que, por exemplo, eu não terminei minha faculdade, não me inscrevi ou me entrei logo numa faculdade quando eu terminei o ensino médio por conta... As pessoas não sabem quem é. Eu vivia com ele na época que ele não deixava eu estudar. Né? Mas hoje o que eu digo pra mulherada dependência emocional... De Deus a gente não precisa ter, porque ele tá sempre ali com a gente, né? E vai ter de um ser humano, de um homem, por quê? Tem trabalho aí pra mulherada, às vezes o que me prendia na época, eu tinha um filho com ele, como que eu vou sustentar essa criança? Né? Hoje eu sei que em todo canto tem trabalho, se você procurar você acha. E esse, querendo ou não, é o caso de muitas mulheres. De muitas também. mulheres, é por isso que eu digo, mulherada, se não consegue se libertar, mas pelo menos sai ali da sua zona de conforto, veste uma roupa, se arruma, se maqueia, tira uma foto e sai. Ele saiu 7 horas, sai 8 horas, ele chegou 8h30, chegou 8h40. Aonde tu tava? Onde tu tava? No céu, também não sei onde eu tava. A questão de reciprocidade. Isso, tá tudo certo. Não consegue separar, mas pelo menos joga igual ele. Safado de todo jeito. Então, assim, para a juventude, assim, embora tu falar, não terminei faculdade e tudo mais, mas cada um tem a sua história, seus Isso. porquês. Mas para a juventude jurar que eu, particularmente, acho que a juventude está um pouco, assim, pelo álcool e drogas que aumentou no município, assim, mas o que tu falaria hoje em dia? Porque eu não vou mentir, eu bebo, mas sociável. Sim, eu também bebo. Tá com 5 meses que eu não bebo. Né? Não sei, eu digo que eu não sei se eu ainda... vou ali, eu quero beber. Porque eu já tô aqui em Manaus desde terça-feira. Já me vieram inúmeros convites. Eu tô sem meus filhos, eu poderia sair e voltar, mas eu ainda não saí. E assim, eu nunca usei droga na minha vida. Porque eu digo que se eu não sou normal sem usar droga, imagina drogar. Imagina drogar. Não teria condições. Eu Então eu não nunca quero tive nem curiosidade. Mas assim, amizade não influencia sim. Porque eu influencia. jamais, sendo sua amiga, eu vou dizer, Francisco, dá aqui uma cheirada aqui nesse pó. Então, assim, se afastar. Porque a gente nunca vai chegar ali e só cheirar. Vai querer de novo, até se viciar. Então, olhando pra câmera, jovens, não usem drogas. Não usem drogas. Não usem drogas. Por favor, se afaste de quem lhe oferece drogas. É isso, então, Valdiane, a gente, Valdiane e o público todo que comentem bastante para que tenha mais conterrâneos aqui. E só pra gente finalizar, assim, pessoas que tu pretende fazer um vídeo em Juruá, de Juruá, sei lá. Assim, quem quiser me convidar, óbvio que todos eu vou com gosto, né? Uhum. Mas a Islena, que eu vou arrastar a Islena pra ela ser blogueira, ela vai ser blogueira. A Islena tem um humor sim. muito bom, né? Sim, mas ela não quer. Eu não sei por que ela não quer ser blogueira. É. Sendo que no status de WhatsApp ela já falta uma página de Instagram, imagina no Instagram. mas a Islena, é só começar, gente. Só começa. Depois que tu passa a primeira vergonha, tu esquece. Já era. Depois que tu tem 100 seguidores, que o primeiro comenta kkkk, já era. Já sente Virgínia. Sim. Aí tem mais algum outro? Sei que tu... A Elisete. A Elisete já tá gigante. seu Hilário. O seu Hilário, a Elisete, seu Seu Hilário. Hilário fecha São sua ícones. oficina e lá dele. E acho que tem mais outras pessoas, por exemplo, o William, né? O Will, se o Will tivesse em Juruá, não ia ter pra nós. Mas ele tá em futebol, mas eu quero muito que ele vá quando eu estiver lá. Ele tava lá ainda, né? Eu falei, poxa, Will, que inveja de você, em Juruá. Mas é isso, galera. A gente tá finalizando aqui o nosso bate-papo com a Valdiane. Espero que venha mais outras pessoas por aqui. Prefeitos, não, tô brincando. Se quiserem vir, a gente aceita, mas... Pague para você. Pare. Se quiser ter a sua logo divulgada aqui com a gente, sua foto, sei lá, alguma coisa, pague para estar aqui. Obrigado mesmo. E é isso.
Então, esse aqui foi o nosso Bate-papo bate-papo com com Valdeane Valdeane Rezende. Muito obrigado!